E uma análise técnica sobre o material didático distribuído na rede pública acende um alerta no país. Um estudo aponta falhas da base científica dos conteúdos, inclusive em temas como o agronegócio. A reportagem é do Marcelo Matos. A Associação de Olho no Material Escolar firmou parceria com a Universidade de São Paulo para uma análise técnica de todo o material didático fornecido pelo governo à rede pública. É a maior compra do gênero do mundo, cerca de 2 bilhões de reais anuais. A Fundação Instituto de Administração da USP analisou os conteúdos e comprovou que apenas 4% do material didático tem comprovação científica de fonte. A ideia era mensurar como o agronegócio era descrito aos estudantes, explica a presidente da entidade, Letícia Jacinto. Eu já disse isso e torno a dizer. O governo brasileiro tá foda-se para a educação. Ele tá simplesmente cagando para a educação. O governo brasileiro não quer melhorar a educação. Sempre na campanha política tem aquela coisa de mais educação, mais saúde, mais segurança, mais qualidade disso. Educação para cá, educação para lá. Só que, na prática, isso não existe, cara. Isso não existe. Nós acabamos de ver, estamos vendo aqui uma reportagem falando sobre isso. Que apenas 4% dos livros inspecionados tem comprovação, tem fonte. E outra coisa, ter fonte não significa que a fonte seja correta. Ele apenas não está falando da própria cabeça, só isso. Às vezes, a fonte também está errada. Não sei, não vi a fonte, mas tu dizer que apenas 4% dos livros analisados comprados para a educação básica brasileira no estado de São Paulo, apenas 4% tem fonte, já é um puta de um alerta. Os outros 96% foram tirados da cabeça. Vou inventar uma história aqui, vou criar uma fantasia aqui. Escreve, a editora publica, uma junta de professores lá da Secretaria de Educação do Estado se reúne, lê o livro e diz, nossa, que coisa interessante, ele fala exatamente aquilo que eu quero que os alunos saibam. Não quero que ele saiba, não quero que ele fale a verdade, eu quero que ele diga o que eu quero ouvir. Que é assim que são. Eu já fui professor, e no período que eu fui professor numa escola do interior de Rondônia, eu caí exatamente no ano que seria feita a troca de livros. Que seria feito, e mandaram vários livros para a escola, para que nós, professores, avaliássemos, né, os livros. Bem, a minha área é ciência natural. E na época eu lecionava matemática e física para os alunos. Bem, nessa área não tem como a ideologia prevalecer, não tem como. 2 mais 2 vai ser 4, não importa onde for. Um elétron vai ser sempre negativo, não interessa em que cidade, país ele esteja, sempre será. Mas quando tu olha para sociologia, história, geografia, língua portuguesa, aí, meu querido, a ideologia bate com força. É elo, é dile, é delo. É falar que o Brasil ainda tem trabalho escravo, que os negros ainda são escravizados, que mulher ganha menos que homem, trabalhando na mesma função, com a mesma carga horária, na mesma empresa. Tem gente que tem a petulância de dizer isso. Mulher e homem trabalhando nas mesmas condições, na mesma empresa, o homem está ganhando mais. Baseado no quê? Enfim. E agora nós estamos aqui vendo a prova. A prova está aqui, ó. Tá aqui. Para quem estuda isso, para quem se interessa por política e educação, isso não é novidade alguma. Não é novidade alguma. Mas para quem está de fora, pode até ser pego desprevenido. Pode até dizer, nossa, será? Isso é verdade? Mas, cara, para quem está dentro, para quem, inclusive, que é o meu caso, que já entrei dentro do sistema, isso para mim não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. A pergunta que a gente fazia como pais lá atrás, antes de montar a associação, era por que será que estão escrevendo isso? Da onde tiraram isso? Como que a gente prova que isso aqui é realmente real? Né? E os autores ficam muito concentrados na área urbana, então muitas vezes isso é muito por falta de conhecimento mesmo. E a gente tem levado conhecimento através de palestras e tudo para isso. Ela conta que ficou impressionada com uma redação que sua filha fez e iria apresentar à escola.
E aí estava escrito, eu sou uma índia, os produtores rurais entraram nas minhas áreas, destruíram toda a floresta, mataram todo mundo, teve genocídio, meus pais se suicidaram e eu vivo sozinha desde os 9 anos. Aquilo chamou tanta atenção que eu falei, que é isso? Quem que escreveu isso? E ela falou, mamãe, eu sei que isso aqui tá tudo errado, só que eu tinha que usar essas 10 palavras. Destruição de cultura, genocídio, suicídio, etc. E aí, eu acho que isso foi a gota d'água. A gente já estava vendo como estava acontecendo, aí eu falei, não, agora nós vamos mandar uma carta para a editora e vamos iniciar esse trabalho com vontade. A De Olho Isso é uma coisa que acontece diuturnamente nas escolas brasileiras. O professor obriga o aluno a esquerdar. Eu tenho um amigo que nós dois trabalhamos juntos durante um bom período, né, numa faculdade. Isso eu já estava dando aula no nível superior. E nas nossas conversas, nós falávamos bastante até de que na universidade pública, no caso a federal, como nós viemos de universidade federal, nós dizíamos, se o aluno quiser passar, ele tem que esquerdar. E não deixa de ser uma verdade, principalmente nos cursos de ciências humanas. Se o aluno quiser passar no semestre, passar naquela disciplina, ele tem que dar uma esquerdada. Tem que dar uma esquerdada. E agora nós estamos vendo que isso já está acontecendo também nas escolas. E eu falo por experiência própria. Eu já passei por situações igual ao da filha dessa moça. E aposto que muitos de vocês também. Aula de língua portuguesa, que costuma ter redação. Na minha época, nós tínhamos aula de literatura também. E quando tínhamos que fazer uma redação, a professora dava lá uma lista de palavras que na nossa redação elas tinham que estar inseridas. E nós tínhamos que dar um jeito de pôr aquelas palavras. E eram sugeridos temas, né? Temas que hoje se chama de tema gerador, né? Na minha época não tinha esse nome não, mas existiam vários temas, né? E, cara, se tu visse as listas de palavras, eram todas palavras que te empurravam para o esquerdismo. Todas elas, todas elas. E é claro que quanto mais esquerdista fosse a tua redação, quanto mais engajada ela fosse, quanto mais aflorada ela fosse, quanto mais grito de guerra, quanto mais revolução ela invocasse, maior era a tua pontuação. Maior a pontuação. Se o aluno fizesse uma redação, por mais que ele usasse essas palavras, mas se fosse uma redação tipo água de chuchu, água de batata, não ia ter uma pontuação boa. Porque o que o professor queria era aflorar a nossa veia revolucionária. Então, quanto mais revoltada fosse a redação, maior era a pontuação. E nós estamos vendo agora a coisa se repetir também. De novo. Aliás, ela nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. nunca denunciou, você não vê nomes de editoras por aí com a De Olho, mas a gente faz um trabalho proativo. O professor e cientista político Christian Lobauer analisa a visão do segmento como o agronegócio. Isso é um problema já crônico no Brasil, vem de décadas. As editoras, elas recebem do Ministério as instruções de conteúdo do material escolar, e no material escolar brasileiro há mais de 20 anos você identifica coisas que não condizem com a realidade. Por exemplo, que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar em São Paulo, que tem o alimento brasileiro está envenenado com agrotóxicos, isso em todo o material escolar há um bom tempo. Então o que a gente tem tentado fazer junto com a De Olho no Material Escolar, que é uma associação livre, privada, é informar as pessoas e ajudar as editoras a regularizar com material científico o material escolar para mostrar essa maravilha toda que é esse setor de produção de alimentos e energia sustentável, que não é o que está no livro escolar. A Associação De Olho no Material Escolar está presente em mais de 20 estados do país, uma organização sem fins lucrativos, e ressalta que 40% dos livros didáticos abordam o agronegócio nos seus conteúdos. Daí a defesa pela revisão urgente nesses textos. A editora não vai mudar. Muito simples. Quem paga pelo livro é o governo é de esquerda. Se as editoras mudam o conteúdo e passam a falar a verdade não agrada à esquerda. O governo deixa de comprar o livro. Se deixa de comprar o livro, a editora perde dinheiro. Quem vai bancar todos aqueles livros impressos? E se o governo não compra e o professor não recomenda a compra, a editora corre o risco de quebrar. Então, meus queridos, nós estamos num perigo, num problema bem grande aqui no Brasil. Espero que tenha conserto.